Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E então, família, vamos começar diferente de novo. Vou estar convidando o nosso convidado de hoje pra gente bater esse papo. E aí, qualquer coisa, fecha o reinicio. Bora lá, deixa eu convidar ele primeiro, porque a gente tentou fazer o assistindo a gente. Você fica com a gente, assistindo a gente de uma delícia. Eu não sei por que que não vai. E, e a gente fazendo o teste já não funcionava, não sei por quê. Talvez pode ser algum bug do Instagram novamente, né? Testando a paciência. Então, calma lá, galera. Como eu tô falando hoje com todo mundo, essa semana, né, no caso, o pessoal aí do CESMEP. Calma aí, galera. Vamos ver se agora vai. Eu vi que ele já entrou aqui na live. Aceitar, vamos lá. Hoje é... Ops, eita! Aê! Agora inverteu para mim, agora eu que não te vejo. Não creio. Ai, meu Deus, você não tá me vendo. Não, tá preto, né? É, acho que era a mesma coisa que estava com você antes. É, Onde a mesmo aba. problema. Hum, Nada até agora? tenta desativar a câmera É isso e que eu ativar. vou ver. Não? Nada. Ai, meu Deus. Então, ó, gente, vou encerrar a live e vamos tentar aqui. Peraí. Calma lá. Não. Peraí, Ah, deixa eu tentar um negócio aqui. então, peraí, gente. Hum, vai dar certo, hein? Será que vai ter delay? Ai, meu Deus. Então, ó, gente, vou encerrar a live e vamos tentar aqui. Peraí. Calma lá. Não. Ah, tem delay. Peraí, Ah, tem. eu tentei entrar por outro Instagram, mas tem delay, vai ficar muito cortado. Mas por aqui você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas eu acho que logo, eu acho que é porque você entrou, talvez ela vai começar a ficar no tempo normal, sabe? Ah, sim, pode ser. Pode ser. Vamos, Quer tentar? vamos tentar. Vou fazer a introdução, aí você vai vendo. Se funcionar, aí você me fala. Porque aqui você está me ouvindo, então. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Então, eu vou começar a introdução e aí qualquer coisa você vai avisando, tá bom? Tá. Então tá. Gente, como eu estava falando no começo, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu deixo claro pro pessoal aí o que a gente está fazendo aqui, né? Porque às vezes você me convidou, você me conheceu, né, pelo nosso convidado, não sabe o que a gente está fazendo aqui no podcast. Então, esse podcast, esse vídeo que você está assistindo, na verdade, é uma live gravada, maravilhosa, né, que acontece toda quinta-feira aqui no Instagram. Então, você está vendo pelo YouTube, pelo Spotify, seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui é estar ajudando as pessoas. Nosso intuito, na verdade, é estar ajudando algumas pessoas, amenizando algumas dúvidas daqueles que estão buscando o norte na sua jornada profissional ou até mesmo na sua formação acadêmica. Então, se você está buscando
pontapé aí para começar um curso, você quer começar algo novo, quer começar algo que, né, na faculdade ou até mesmo no seu curso, né, no seu serviço, na verdade. Então, a gente está aqui para te inspirar a fazer mudança. Então, eu já agradeço imensamente o Rogério estar aqui. Querendo ou não, é um veterano, mesmo que eu não conheci durante a faculdade, um veterano meu. Então, é uma honra ter você aqui comigo, tá? Já de início, queria estar falando sobre o nosso certificado de extensão pro Rogério, que ele não, como a gente não fez o teste, então, gente, tudo novidade. Tudo que a gente fala no teste, eu vou estar falando aqui. O nosso podcast libera certificado de extensão, então todos os alunos aí que precisam de certificado, durante a live eu vou estar falando sobre uma palavra mágica. Eu e o César vai combinar aqui, ele vai escolher uma palavra, e aí a palavra que ele escolher, vocês vão colocar lá no Forms. Então, assim, é para o nosso convidado também se sentir uma pessoa importante com a gente, entendeu? Porque, né, também somos importantes. Então, ele vai ficar importante também. Então, quem aí tiver interesse também de estar recebendo esse certificado, lembrando, é um certificado que vale para qualquer faculdade, vale assim para o Brasil todo. Então, vocês podem estar preenchendo forms que está na minha descrição, então você pode estar clicando no meu perfil, me seguindo, obviamente, quem não me segue, e depois preenchendo tudo bonitinho. Antes de finalizar a live, eu vou estar falando novamente, tá? Então, às vezes eu posso falar no meio da live, no final, daqui a pouco, quem sabe? Surprise! Essa semana mesmo eu tô adorando um monte de surpresa, acho que é por causa da semana acadêmica, né, Rogério? Tô adorando esse monte de surpresa. E assim, também queria aproveitar o momento, tá agradecendo o Rogério de estar com a gente na terça-feira no mini curso. Tenho certeza que os alunos adoraram conhecer um pouquinho sobre a impressora 3D. A gente vai falar um pouquinho também agora. Então, muito obrigada, tá? Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, né? Eu estava dando uma olhadinha no feed, olhando as pessoas que já participaram e estar no meio dessa galera aí é uma satisfação incrível, né? De ex-professores, né? De ex-colegas, ex-veteranos não existe, né? Os veteranos, a turma que fez faculdade comigo aí, pessoas referências de diversas áreas também atuando. Estar aqui no meio desse seleto grupo aí é uma honra, né? Muito obrigado pelo convite, Carla. Espero poder contribuir aí e dar alguma informação relevante para o pessoal que vai assistir agora ou depois, enfim. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Então, assim, ó, como eu estava falando, como a gente não fez o teste, então vou dar um spoiler para você, porque, gente, como vocês perceberam, o Rogério, ele fala demais, né? Então, ele, assim, é bem tímido. Então, a gente vai ter que, assim, vamos ter que fazer pergunta para acabar com essa timidez. Então, galera aí que conhece o Rogério, vamos fazer pergunta aqui embaixo para acabar a timidez, entendeu? Porque, assim, Rogério, eu vou te falar uma coisa. O pessoal que vem aqui a primeira vez, eles parece que é uma porta assim, ó, que nunca mais para de fazer live, tá? Ah, que legal, que bom. É a minha primeira vez, né? Então, espero que venha mais depois. Então, já fica aí para você, entendeu? O pessoal aqui parece que gosta tanto que, ó, é uma porta que não fecha nunca mais, tá bom? Então, assim, queria já começar te apresentando, né, para o pessoal, um pequeno spoiler do que a gente vai falar hoje. Então, o nosso convidado da semana que é o Rogério, ele é engenheiro de produção com MBA em gestão de negócio, atua no Sebrae há 3 anos, sendo 2 com consultorias de produtividade para micros e pequenas empresas, e atualmente no desenvolvimento de ecossistemas de inovação local. Ele possui experiências nas áreas de docência, manutenção, compras e gestão financeira. E desde 2018 tem um negócio voltado a desenvolver soluções através da impressão 3D. Aliás, para quem aí estava no SESMEP essa semana, ele fez o nosso brinde de palestrante. Então, ó,
Já tem uma parceria já que tá vindo aí já de um tempo, né, Rogério? Com certeza, já vem de algum tempo, né? A gente vem conversando. Pude contribuir com uma parte dos troféuzinhos, né, da impressão 3D. Por incrível que pareça, poucas pessoas sabem que eu mexo com impressão 3D, né, é algo que está sendo difundido aos poucos. É um hobby, né, foi algo que eu vi na internet, você, e falei, cara, acho que isso é legal. E eu me arrisquei nessa área, fui trabalhando. Hoje vai fazer 5 para 6 anos já que eu tô nesse Olha, mundo aí e está crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai ganhando um pouquinho mais de notoriedade no segmento. certeza. E através do que a gente conversou até mesmo na terça-feira que eu estava ouvindo o pessoal no mini curso, né? Eu fiquei pensando porque, né, estou noiva, vou casar futuramente, e estou atrás das coisas, né? Aquele velha cotação de um monte de coisa. Então, assim, estava até pensando, porque eu vi várias lembrancinhas que o pessoal tá, né, no Pinterest. O pessoal vê aí, né? Eu quero, né, como sou uma pessoa que gosta de coisas novidades, né? Eu falei, nossa, olha, já pensei numa lembrancinha para a gente estar fazendo. Então, assim, Rogério, já fica também um próximo convite com uma próxima parceria. Ah, legal. Eu tô nesse mesmo preparativo, né? Também a gente está planejando aqui. E eu também quebro a cabeça. O que será que eu posso fazer com uma É, impressora para conseguir otimizar? diminuir os gastos. Eu imagino. Então, assim, vou começar as minhas perguntas. Para o pessoal aí que nunca viu o podcast, só um adendo, né? Os nossos convidados não vê as nossas perguntas. A gente gosta de novidade, a gente gosta de naturalidade nas respostas. Então, nenhum convidado lê as nossas perguntas de início. Então, já fica aí o Rogério ficar mais nervoso. Empresa. Então, vamos deixar assim super confortável para ele responder tudo e tirar várias dúvidas e voltar numa próxima. Então, Rogério, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como que foi essa escolha sua para a engenharia de produção. Como que você chegou na engenharia? Como que eu cheguei na engenharia de produção? Durante a graduação não, durante o ensino médio, né, a parte escolar, eu sempre tive uma facilidade muito grande com exatas, né, sempre gostei da área, então eu sabia que eu ia para essa área, né, não sabia ao certo qual caminho, e eu gostava bastante de desenhar também, desenhava de tudo um pouco, né, desde de questões de anime até parte técnica também, enfim, era um hobby também que eu sempre tive desde pequeno. E E chegou ali no terceiro ano, né, na reta final ali, eu não tinha ainda uma certeza de qual curso escolher. E aí eu decidi ir para civil. Civil porque na época estava bombando engenharia civil, para engenharia civil. Né? Era certo. Aí não passei, né, terminei o terceiro colegial, fui fazer cursinho, porque eu não consegui passar de primeira na universidade. Fiz 2 anos de cursinho, e aí eu passei numa faculdade particular de engenharia civil. E nisso eu estava fazendo o Enem também, né? Fiz o primeiro semestre de engenharia civil. No segundo semestre eu me inscrevi na vaga de engenharia de produção aqui. Só que naquela época estava em greve a faculdade, né? E ela estava tudo parado, tudo congelado, e aí foi rodando as listas, eu fui convocado, fiz a inscrição, tudo, mas não, mas demorou para começar as aulas, né? E nisso eu continuei fazendo a engenharia civil. Quando foi em 26 de outubro, já vai fazer aniversário, né? Uhum. 26 de outubro voltou as aulas. E aí eu falei com meu pai, né? Eu falei, pai, eu passei na engenharia de produção aqui e eu acho que eu vou largar a civil para fazer engenharia de produção.
Aí ele ficou maluco, né? Vou jogar um ano de faculdade fora, tal, você nem sabe o que você gosta de engenharia de produção, já tá na civil, fica aí, o mercado tá bom. Engenharia de produção, naquela época, ninguém sabia o que era engenharia de produção, né? Virou uma... Meu pai ficou assim meio desnorteado, né? Eu falei, tá bom, pai, então vou fazer as duas, né? Truquei sem o zap para ele, né? E aí eu fiz durante um mês e meio as duas. A engenharia de produção de manhã e à tarde e à noite eu fazia a engenharia civil. E fui levando nisso até uma brecha de decidir pela produção, né? E eu também estava em dúvida, mas eu achava, eu tinha alguma coisa comigo que a engenharia de produção era o caminho. Entendi. E aí eu tive a aula do Ricardo, né? De introdução à engenharia de produção, aí aquilo ali abriu o mundo. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu conversei com meu pai e tal, expliquei para ele. Aí ele entendeu, porque ele realmente percebeu que era uma decisão que tinha um fundamento, né? Que tinha algo, tinha um porquê ali envolvido mesmo, não era só um achismo. E aí foi onde eu segui a engenharia de produção, tranquei a engenharia civil e fiquei lá alguns aninhos na produção até formar. Gente, tá vendo? Ó, por isso que eu falei que ele é meu veterano. Entendeu? Fez tão bem o FMS e eu tenho certeza que ele carrega o mesmo orgulho que eu tenho hoje, que é de ter esses professores excelentes, né? Que o Ricardo também já passou por aqui. Quem viu o podcast dele mesmo, ele compartilhou assim um pouquinho do tanto que ele sabe. Exato. É muito legal visitar, né, a universidade, rever os professores. Rever os professores tem que ir na sala pedir alguns décimos na prova. Né? É muito bom de uma maneira mais leve. Como diz a Sandra, sem chorar as pitangas, entendeu? Então, é muito bom. Eu imagino. Então, assim, hoje você já tem formação em engenharia de produção e um MBA em gestão de negócios, né? E Isso, na verdade, como que é? falta. Pode falar? Entendi. E como que essa combinação de conhecimentos, assim, influenciou sua carreira e suas atividades atuais hoje no Sebrae? Bom, a gestão de negócios foi muito pelo Sebrae, né, para continuar desenvolvendo na casa. Mas eu sempre tive essa veia do empreendedorismo, né? Eu sempre gostei, assim, eu sempre quis empreender. Eu lembro que teve uma matéria acho que era Fundamentos da Administração, se eu não me engano. Tem essa matéria ainda na grade? Tem, né? Então foi essa mesmo. E aí a professora, na época, perguntou o que cada um queria ser quando formasse, né, a área e tal. E eu falei que eu queria empreender. E aí todo mundo ficou meio assim, estranho, né? Porque a engenharia de produção é você formar, se tornar um engenheiro e trabalhar numa fábrica, trabalhar numa indústria, Sim. trabalhar ser um funcionário, né? Não despertava para essa parte do empreendedorismo. E aí ficou meio assim, né? Eu formei, fui pro mercado de trabalho e não me adaptei, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ir para essa área de negócios, de empreendedorismo, eu ir para esse... E aí uma amiga que trabalhou comigo um tempo me apresentou, né, o projeto Ali, que é por onde eu estou, né, por onde eu ingressei dentro do Sebrae. E aí eu fiz todo o processo seletivo, fiz toda aquela questão, todo as etapas, né, para ser efetivado. E comecei a fazer essas consultorias com as micro e pequenas empresas na área de produtividade. E aí você começa a ver um outro mundo, né? Porque quando você entra dentro dessa empresa, você percebe que a produtividade não é só o processo produtivo. Envolve várias outras áreas que às vezes você não tem essa visão dentro da universidade ou quando você vai para o mercado de trabalho, trabalhar numa área específica. E aí eu me encantei ainda mais e resolvi me aprofundar, né, nesse tema, né? Então eu comecei a fazer esse MBA em gestão de negócios, finalizando já, está nos últimos meses, basicamente é o TCC que falta. E é uma área que eu sou apaixonado, assim, é a área que eu quero seguir, que eu quero continuar, me desenvolver mais, né? O MBA é só
só mais um passo aí, eu espero, que Com venha certeza. mais conhecimentos aí com o futuro. Que legal. E assim, passando agora mais um pouquinho para frente, né? Recentemente você tem desenvolvido na parte de ecossistemas de inovação local, certo? Eu queria que você Isso. explicasse um pouquinho, né, de como que isso funciona, como que também pode beneficiar as empresas daqui de Três Lagoas. Sim, o ecossistema é um projeto novo aqui para a nossa região, né? Tem um pouco mais de um ano que ele foi inaugurado. Vamos dizer assim, esse projeto ele foi idealizado a partir, olhando, né, as grandes referências e até as grandes universidades, né, que tem espalhados nos grandes centros aqui no país. E a gente começou a perceber que a universidade, quando ela começa a trabalhar em conjunto com a indústria e com a parte pública, ela começa a mudar um pouco a realidade local, né? Começa a desenvolver um pouco mais a região através da tecnologia, através da inovação, através de um potencial econômico que ainda não foi, vamos dizer assim, usado ali naquele ambiente, né? A gente até usa o exemplo de Florianópolis. Florianópolis, alguns anos atrás, eles eram uma cidade, uma região que vivia basicamente em cima do turismo. Era só o turismo que movimentava aquela região e eles começaram a desenvolver essa questão da inovação, desde incentivo, começou a atrair pessoas da área de tecnologia e hoje Florianópolis é um polo de tecnologia, de startups, de áreas de inovação e toda a parte econômica da região também roda em torno disso, já não passou a ser tão dependente do turismo igual era antes. Então o Sebrae viu esse case de sucesso e saiu de uma maneira, vamos dizer assim, orgânica e falou, olha, se a gente pegar esse case aqui, ver o que deu certo, o que não deu, criar uma metodologia e começar a difundir isso em vários outros lugares do país, né? E esse Que projeto legal. foi desenvolvendo, e a gente, Três Lagoas foi contemplado com esse projeto também encabeçado pelo Sebrae, para ser desenvolvido. E aí surgiu todo esse edital, eu gostei dessa temática, né, e fiz o processo seletivo para ser o agente local de ecossistemas. Então, o nosso propósito é justamente integrar todas as pautas, integrar todas as agendas, né, fazer a faculdade, a universidade, a academia ficar mais próxima da sociedade, fazer ficar mais próximas das empresas, as empresas ficarem também mais próximas da parte pública, das academias, a parte pública entender quais são as necessidades reais do local, né, para que seja todos, para que todos trabalham de uma maneira integrada, né, que realmente gerem um resultado mais assertivo dentro da região. Que não fique ali a academia desenvolvendo pesquisas que talvez não sejam aplicadas na nossa realidade, que as empresas fiquem buscando profissionais de fora, né, que não absorvam os profissionais daqui que são gerados aqui, Sim, com que a parte pública não fique olhando para leis ou alguns tipos de incentivo que não reflete a realidade ou a necessidade local, né? Então, o ecossistema de inovação ele vem com esse propósito de desenvolver todas essas áreas de maneira um pouco mais integrada e trazer a inovação como vamos dizer assim, uma força de poder econômico, né? De poder mudar a nossa realidade através da inovação e da tecnologia. Que incrível. E também une, assim, tanto a parte social no sentido de estar trazendo, né, para o pessoal essa parte toda tecnológica, porque às vezes uma pessoa talvez ou perde o emprego, ou perde uma oportunidade até mesmo, por não estar conhecendo ou se envolvendo nessa área da parte da tecnologia, né? Sim, sim. E tem que estar por dentro, né? Hoje o mundo está muito rápido, né? A tecnologia, cada ano aí, a cada semestre aparece uma coisa nova, né? A inteligência artificial, o chat GPT, aí, alguns meses atrás a gente nem sabia o que era isso, e hoje você vê que está tomando conta aí de muitas funções, né? Está automatizando muitas etapas de um processo, talvez, de criação ou de documentação, enfim. Né? Teve a Sim. palestra do Rodrigo, né? Que
que comentou sobre a inteligência artificial na engenharia, e você viu que os alunos questionando, os professores questionando. Então, quer dizer, aquele é um mundo ali que o pessoal precisa ser familiarizado de uma maneira mais normal. Olha, teve uma frase até que ele comentou que foi muito legal. Falou, olha, eu posso te dar de conselho, entenda que isso não vai voltar e é melhor você se adaptar. E é Sim. isso, né? A tecnologia está aí, a inovação vai surgir e que você olhe com o olhar de usar isso ao seu favor, né? Em vez de você talvez dar uma travada e ficar receoso, porque só está evitando, só está postergando o inevitável, né? Com certeza. E também é algo que, assim, como eu estava falando, o Sebrae ele vem desempenhando um papel muito importante, tanto para o lado empreendedores, né? Mas também para toda a comunidade, pequenas empresas, né? E como que os empresários hoje, né, na verdade, os empresários hoje, eles podem também estar aproveitando isso ao máximo, tanto os recursos e serviços oferecidos até pelo Sebrae. Bom, o Sebrae eu sou suspeito para falar, né? Mas o Sebrae faz um trabalho realmente incrível, né? Ele tenta trazer essa desmistificar toda essa questão que vem surgindo de inovação, de trazer consultoria, de trazer conhecimento para os empresários. A gente tem a sorte de ter uma sede do Sebrae aqui, né? O Sebrae ele não é, vamos dizer assim, municipal, né? Ele é por região, então nossa sede aqui em Três Lagoas, ela atende a cidades vizinhas também, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter uma sede aqui, de ser bem mais fácil. Eu falo isso porque quando eu estava no área de produtividade, que eu atendia as empresas, quase na reta final ali, eu comecei a atender empresas quase do estado todo, na parte do interior. E você via o olhar do empresário, assim, quando você via que o Sebrae chegou na cidade deles, né? Cara, eu precisava de uma ajuda na gestão financeira, gestão de produtiva, gestão de pessoas, marketing, enfim. E você via o anseio, a necessidade de tirar uma dúvida, de aprender algo e não saber a quem pedir. E aqui a gente Sim. tem essa proximidade. Então, o Sebrae está levando esse projeto, o projeto Ali, que é o de produtividade. Na verdade, o Ali ele tem 5 segmentos, né? Tem o ecossistema, a produtividade, a transformação digital, o educação empreendedora e o rural. Aqui a gente já teve produtividade, que foi comigo e mais 3 amigos. Tem o ecossistema, que hoje está comigo. Tem o transformação digital, que está com a Juliana. Então, empresários que quiser uma consultoria, um acompanhamento dessa área de transformação digital, tem uma pessoa que vamos dizer assim, específica para isso. E a educação empreendedora e o rural a gente não tem na nossa cidade, mas está rodando em outras cidades do estado. Então, se o empresário quiser aproveitar um pouquinho mais, né, sobre esses temas, ele pode ir até a sede do Sebrae, pode estar por dentro, seguindo as redes sociais, o que está sendo feito, e pode participar do ecossistema também, né? O ecossistema de inovação com essa pauta de realmente difundir ainda mais tudo que está sendo desenvolvido na região, não só na área de empreendedorismo, mas nas outras áreas também. Sim, com certeza. E até mesmo foi em uma desses encontros, né, que tem com o pessoal da comunidade do Sebrae que eu acabei conhecendo o Rogério, conheci pessoas que até patrocinaram, incentivaram a semana acadêmica que está acontecendo ainda. Então, foi graças, assim, ter conhecimento dessa comunidade, e até hoje teve visita técnica do pessoal lá no Instituto Biomassa. Então, assim, foi de grande, muito assim, porque eu mesma, quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia. O ano passado mesmo eu não fazia ideia de como que era essa comunidade, o quão grande era. Então, hoje mesmo, o pessoal da próxima gestão já fica vários contatos que podem ser, assim, apenas aumentados, laços e tudo mais. Exatamente. Muito legal, realmente, né? Foi numa visita técnica no Instituto de Inovação do Senai, né, que a gente se conheceu. A visita técnica foi hoje, né? Eu vi algum pessoal postando no
Instagram. E aquela, particularmente, né, aquela visita técnica foi, para mim, uma virada, mais uma das viradas de chave que teve dentro do ecossistema. Foi um primeiro evento, assim, um pouco mais técnico, vamos dizer assim, que não era muito de lazer, mas algo mais segmentado, que a gente conseguiu juntar todas as hélices que a gente chama, né? Tinha representante de empresários lá, tinha representante da parte acadêmica, tinha representante da parte pública, tinha integrantes de sociedades organizadas, né, como o próprio Sebrae, o SESI, o Senai, o CREA, o CREA, a OAB, enfim. Então tinha representantes de todas as áreas que a gente vislumbra dentro de integrar dentro do ecossistema, né? E foi muito legal, foi um ponto de rever também, né? Minha banca do TCC aceitou o convite de ir lá, dar um friozinho na Sim. barriga, rever, né? Mas foi muito legal depois de um tempo ver as professoras de novo e ver a turma nova aí da engenharia também acompanhando. É uma satisfação até pessoal, né? De poder talvez retribuir um pouquinho Com o que me certeza. entregou alguns anos atrás, né? E até mesmo assim, Rogério, eu falo para a Natália, né, a minha querida vice e amiga, que naquele dia a gente foi morrendo de medo. Porque não medo, mas ansiedade até mesmo, porque eu e ela nunca chegou a estar num lugar que só tinha gente assim, que a maioria a gente não conhecia, era gente de renome, né? Porque eram pessoas grandes, e eu e ela ficava ouvindo, eu falava assim, Natália, o que a gente está fazendo aqui, mulher? Que isso? Porque assim, foi de muito impacto pra gente, porque a gente começou a mensurar o que a gente estava fazendo, e até que nem você falou, ter essa virada de chave, de entender que não é porque eu estou num lugar que eu preciso fazer dessa forma ou de qualquer jeito, então fazer da melhor forma com aquilo que eu tenho, né, que é a velha frase da engenharia. Então, assim, foi uma virada de chave totalmente, para mim e para ela, com certeza, para trazer até para a equipe mesmo de entender que, gente, a gente precisa fazer mais. Vamos fazer muito mais. E a semana acadêmica foi um estopim pra gente. Sim, exato. E isso tem que ser quebrado, vamos dizer assim, aos pouquinhos, né? Esse receio, esse medo de falar, será que é para mim? Será que esse lugar não é para mim? Não, é para você esse lugar, sim. Na verdade, esse lugar foi praticamente feito para você, né? Tanto quanto estiver na etapa acadêmica, quanto estiver na etapa profissional já também. Tem que conhecer esses ambientes, tem que se aproximar, tem que estar próximo, tem que saber o que está acontecendo, até para você entender, né, quando você sair da universidade, qual o caminho que você se identifica e quer seguir, né? E até mesmo assim, quando você tiver. Eu estava até falando hoje com o meu noivo, a hora que acabou algumas palestras, né? A gente estava conversando, estava voltando embora. Eu estava pensando, tem coisas que a gente aprende e a gente fala, nunca vou usar. Nunca vou saber, nunca vou precisar saber disso, para que eu estou aprendendo, sabe? E aí chega algumas oportunidades na nossa vida e a gente não sabe usar aquilo que aprendeu, né? Então, é nessas horas que, por exemplo, no estágio, eu conhecer alguém que pode fazer diferença dentro da onde eu tô, então uma conexão com o pessoal do Sebrae, ou até mesmo do Senai, do SESI, são conexões que eu posso fazer uma parceria de uma empresa, que é também um pilar de vocês, para então, imagina, para a comunidade, que também é um pilar da empresa para vocês, então, são coisas que, nossa, não tem como mensurar. Sim, sim, é até legal essa questão. Estou aprendendo isso aqui, não sei onde eu vou usar isso, nunca mais vou ver isso. E eu pensava assim quando eu estava fazendo geometria analítica e álgebra. E hoje na impressão 3D, talvez é uma das matérias que eu mais relembre alguns conceitos na hora de desenhar ou projetar alguma coisa, dependendo do que vai ser criado, né? Principalmente for alguma peça que vai para alguma área de engenharia, enfim. Então, você fala assim, quando que eu vou usar geometria analítica? Tá aí, talvez se você for para a área de desenvolvimento de produto, provavelmente você vai usar bastante. Então, Provavelmente. áreas se está ali na grade é porque tem um porquê.
Verdade, verdade. A gente também falando de outro ponto que foi um motivo porque a gente também se conheceu, que foi resultados, né, na verdade, que foi quando a Semana da Celulose, que eu e a Natália foi, e, gente, que eu ouvia, parecia que eu ouvia meus professores lá, nossos, né, professores lá em cima, e eles falando de uma matéria, e a gente, não, eu não quero saber disso, e aqueles monte de palestrante falando sobre assuntos que professora Karina sabe, professora Elisângela sabe, Carlos, Tiago, todos. E era assim, eu falava, gente, não é possível, mas é. Essa semana da celulose, né? Eu não pude participar, mas eu fiquei muito feliz de ver os professores participando, né? Os professores aos pouquinhos e se integrando, se familiarizando, se aproximando mais, né, da parte empresarial, da parte da indústria. Isso eu fiquei sorrindo de longe, assim, vendo aquilo. Falei, que legal, tomara que isso seja cada vez mais constante, né? Sim, com certeza. E agora sim, falando da impressora 3D, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre o que você tem feito, que é claro, né, a gente adora merchan, tá? Então, já vai fazer o seu merchan, tá bom? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a impressora em si, mas alguns exemplos de aplicações que você fez ou tem feito dessa tecnologia e que você tem, assim, se motivado também a continuar, porque é desde 2018, né? E a gente sabe que o nosso caminho às vezes não, na maioria das vezes não é tão limpo e contínuo. Então, como que você tem se motivado também nessa área? Bom, a primeira motivação é que, assim, eu gosto, né? Realmente é algo que eu tenho prazer e que eu sempre levei com muita leveza, né? Eu sempre deixei o negócio nessa área, eu sempre deixei ir de uma maneira muito natural, né? A primeira vez que eu tive esse contato deve ter sido pela internet, YouTube, e eu gostei. Falei, legal isso aqui, acho que eu vou. E fiquei namorando, até que eu decidi comprar uma. Né? Em 2018, lá, resolvi comprar uma, trabalhei na parada geral da antiga Fibria, né? Agora é Suzano. E aí eu lembro que surgiu um curso no IFMS de impressão 3D. E aí eu pedi na época meu chefe liberar eu 2 dias para eu fazer esse curso. Ele ficou meio de cara fechada, não gostou muito, não, mas liberou. Falou, não, vai lá. Mas, né, aquela cara meio esse cara tá me dando um balão para faltar no serviço, né? E aí fiz esse curso e tal, terminou esse trabalho, comprei minha impressora 3D. Comprei pela China, demorou uns 60 dias para chegar, um medo, né, que tinha que na época tinha toda aquela fumaça em volta, né, de comprar coisa da China, que nunca chega, que você perde dinheiro e tal, mas eu arrisquei. Comprei e veio toda desmontada, tudo. Passei mais de uma semana montando, aprendendo, desmontando, montando de novo, que o manual não era muito simples e aí você achava que era de um jeito e era de outro, mas no final deu certo. E aí fui fazendo pecinha, brinquedinho, porta estante para celular, né? Porta celular, uma coisinha ou outra ali. E aí veio a pandemia. Aí na pandemia foi quando eu fiz vamos dizer assim, meu primeiro grande projeto, que esse ex-chefe meu, né? Ele mandou mensagem e falou, Jé, e aquele negócio do 3D? Vingou ou foi só fogo de palha? Eu falei, não, vingou, tá aqui, tô mexendo, tô trabalhando. O cara, eu tô precisando de um projeto que acho que só a impressão 3D pode salvar, porque não tem nada no mercado. Aí eu falei, vamos ver o que é, né? E aí a gente foi e estudou basicamente o que a gente desenvolveu no final das contas. Né? Na pandemia, tinha aquela parte de restrição dentro do ônibus, né? Que o, eles não poderiam sentar um do lado do outro, tal, tinha que intercalar, tinha que ter algumas separações. E a gente Sim, desenvolveu um gancho, né? Era um ganchinho, era duas pecinhas bem pequenas, não sei se eu
acho que eu não vou ter exemplar aqui mais, mas elas se amarravam um elástico entre uma e outra e colocava ela em cima ali no porta-bagageiro do ônibus. E com isso Ah, fazia com que você colocar uma cortina. E era uma solução super simples, só que você não achava no mercado. E algo que você poderia fazer dentro do mercado, você teria que danificar a estrutura do ônibus, né? Teria que colocar um rebite ou um parafuso, ou colar alguma coisa. E isso não podia, porque, como era uma empresa terceirizada que prestava serviços, não podia ter nenhum tipo de alteração nos ônibus. E essa foi a entendi. solução que a gente fez. Né? No final das contas, a gente fez quase 1.500 peças desses ganchinhos e colocamos em, acho que 60 ônibus, se eu não me engano. Né? Quase todos os ônibus da Suzano utilizou essa pecinha. Foi algo assim que, que deu uma alegria pessoal, né? Que foi, poxa, consegui fazer um projeto com essa ideia maluca que eu tô tendo. E, não, quando chegou a impressora em casa, meus pais assim olhavam e falavam, meu Deus do céu, o que ele está aprontando agora? E, Eu imagino. e deu certo. Mostrei para o meu chefe que não era para matar o serviço, que realmente tinha um propósito por trás disso. Hoje ele é um dos meus maiores clientes também, a gente tem uma relação muito, muito legal. Ah, Que legal. hoje, atualmente, né? Eu fiz bastante coisinha, tanto para a parte estética e brincadeira, como essa parte de engenharia. Atualmente eu fiz algumas peças para a parte produtiva, principalmente, né? De testes vamos dizer assim, estão testando uma nova linha de produtiva, estão testando uma nova peça ali para colocar na máquina, e às vezes mandar usinar, mandar fazer no alumínio, no inox, ou fazer a peça final para testar se vai dar certo, se aquele desenho deu certo, às vezes fica muito caro para a indústria. Então eles Sim, preferem fazer 3D comigo, leva para dentro da parte fabril, né? Testa se dá certo, testa se a aplicabilidade vai ficar funcional. E aí, caso dê certo, eles vão e fazem no material ideal. Eu que não legal. tenho como explicar algumas peças de aplicação, porque é muito. Quando a pessoa vem procurar a solução da impressão 3D, é porque ele não achou em lugar nenhum. Então, são coisas muito, muito específicas, né? Só para você ter Sim, ideia, esse último que eu fiz foi para uma empresa de, de, de pet, né? De comida pet, raçãozinha, petisquinho e tal. E era uma engrenagem que ela no meio ela tinha uns cortador. E aí ela ia girando e ela ia cortando uma massa dessa receita, né? De petisco pet. Então, era para testar se aquela engrenagem realmente ia cortar no tamanho certo, na qualidade certa, se a máquina ia ter produtividade, se ia conseguir produzir a quantidade de itens por hora que eles estavam imaginando, se não ia ter nenhum imprevisto. Então, eles entendi. fizeram isso, deu certo, aí estou em teste ainda, né? Não tive feedback total. Deu um feedback que encaixou na linha produtiva, mas não sei se isso vai ser se está gerando os resultados que eles imaginam. E aí, se der certo, foi mais uma solução aí para o mercado, né? Se não deu certo, é normal, que é teste, é inovação, Sim, vai olhar o que deu errado, vai mudar, vai fazer as devidas adequações e vai rodar de novo. O que eu tenho aqui eu fiz a gente fez o brindezinho e eu fiquei com um aqui para mim. Então, esse aqui é um dos, né, que a gente fez. E bem gratificante poder ofertar isso para vocês, né, e também ficar como um meio para a gente. com certeza. E assim, só um feedback. Todos os palestrantes adoraram. Todo mundo achou assim algo. Porque o pessoal aí que não
não está sabendo, né? Na verdade, nosso tema foi de sustentabilidade. Então, isso foi também uma coisa diferente para a gente, porque normalmente era algo comprado, até mesmo que, assim, era mais simples, né? No sentido de ser pronto já, né? Não tinha toda essa dedicação de ter que nem... Você fez quantos? 25? Fiz 30. 30? Então, imagina, são 30 brindes. Então, foi assim, toda uma dedicação de escolher. Tinha que fazer como chama? A peça atrás que girava, já esqueci. Engrenagem? A engrenagem, isso. A engrenagem girar. Então, tinha todo um detalhe. Tinha cada um de uma cor, que quem aí estava no minicurso sabe que muda, né? Então, Sim. assim, foi algo bem, pra gente também, muito gratificante. E até eu ia falar, marca a empresa aqui, ó, já marcou, entendeu? Para quem tiver interesse, para quem tiver interesse de estar falando um pouquinho, conversar, e até mesmo ver os projetos, né? Porque eu vi que lá tem bastante coisa. Então, aí, o pessoal que tiver interesse, vai lá, segue o Rogério e também o pessoal da Prisma. Porque eu imagino que isso deve dar um trabalho enorme, mas a gente já percebeu que é muito gratificante para o Rogério também. Sim, né? Realmente dá um certo trabalho, você perde um tempinho, porque às vezes elas precisam de manutenção e às vezes é bem chatinho fazer a manutenção dela, mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Todo bônus tem um pouquinho de bônus também, né? E segue a página aí, acho que vai ter mais alguns exemplos. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma postagem, não entender muito bem o que foi o projeto, pode mandar uma mensagem, deixar um direct lá que eu respondo. Se alguém gostar do tema, querer conversar, querer talvez levar a impressão 3D para outro curso ou algo do tipo, fico à disposição. É uma tecnologia nova ainda, né, que ainda está ganhando mercado, então eu acho legal fazer difundir a ideia para que apareçam outros aí também que gostem dessa ferramenta aí e possa ajudar a divulgar o mercado. Com certeza. Rogério, agora eu queria mudar um pouquinho do assunto, porque eu queria que você escolhesse uma palavra, né, para o pessoal aí que está esperando o para, né, receber o certificado, para responder o Forms. Então, escolha uma palavra mágica, misteriosa aí que você quiser. Uma palavra mágica, Pode ser qualquer uma, pode escolher. vou escolher inovação. Então. Inovação. Então, aí, ó, para o pessoal que está esperando, a palavra de hoje é inovação. Então, o Forms, ele tá no meu perfil. Então, clica no meu perfil aqui em cima, vai no link e vai ter um Forms. O primeiro Forms, você clica lá e já vai responder. Pessoal, prestem atenção na hora de responder, por favor, tá? Prestem atenção na escrita do nome, porque é um certificado, é um documento. Então, toda quinta-feira eu estou reforçando isso, tá? Prestem atenção também no e-mail, porque esse certificado vai chegar no seu e-mail. Então, confirma se digitou tudo bonitinho, porque, obviamente, vamos estar enviando para o e-mail que tiver lá. Então, se você não recebeu ainda, por favor, entre em contato com a gente, porque às vezes pode ser isso, pode ser algum erro também na plataforma, porque o pessoal aí tá sabendo que tivemos hackers na UFMS, então acabou tendo um baita problemão. Então, qualquer coisa, provavelmente vai dar uma atrasada nesses certificados, porém vai chegar, tá? Então, calmem, acalmem. Temos todos anotados, então podem ficar tranquilos quanto a isso, tá, gente? Então, aí, a palavra de hoje, então, inovação. E agora, eu queria que você, Rogério, contasse pra gente, em resumo, de tudo, assim, que você tem passado na faculdade, até mesmo nas áreas que você tem aprendido. Qual que é um aprendizado ou um insight que você teve ao trabalhar com empreendedores e empresários ao longo da sua carreira no Sebrae? Nossa, que pergunta difícil.
eu aprendi muito a ter empatia com o problema. Acho que esse é algo assim que realmente a gente, quando está dentro do negócio, a gente começa a perceber, né? Às vezes a gente olha uma empresa que faliu, ou uma empresa que não está muito bem das pernas, ou uma empresa que não está entregando um produto muito interessante, enfim, ou o Instagram dele não está atualizado, ou ele demora para responder no WhatsApp, e a gente vai super criterioso e falar que o empresário não se dedica, ou algo do tipo. E aí, quando a gente vai para dentro principalmente das micro e pequenas empresas, né, a gente começa a perceber que ali a vida pessoal e a vida empresarial da pessoa ela é muito próxima. E às vezes o problema é igual o Ishikawa lá, né, o diagrama de Ishikawa. A gente está vendo o problema. Quando a gente vai desmistificando para ver as causas, a gente vai ver que às vezes a causa que gera aquele problema nem sempre tem correlação direta, né? E às vezes Sim. das empresas também são assim. Então, você olhar com um olhar um pouco mais calmo também para a dor e entender o que está acontecendo, qual que é o problema, qual que é a causa, né? O problema, muitas das vezes você percebe que nessas consultorias que eu fiz, uma coisa que eu percebi que os problemas são quase sempre os mesmos, né? São quase roda ali tem os cinco principais. Mas quando você vai entendendo, entrando dentro do negócio e observando o que realmente está acontecendo, a gente começa a perceber que cada um é um universo totalmente diferente, que as causas são muito diferentes, né? Quando eu atendi de 2020 a 2022. Então, eu peguei o comecinho ali da pandemia, peguei a pandemia e peguei o pós-pandemia. E nessas Sim. três fases, os problemas eram os mesmos, só que a causa era totalmente diferente. E durante a pandemia, principalmente, você percebia os empresários, eles estavam desesperados, né? Porque cada um tem sua vida, o ganha-pão da família, muitas das vezes a família inteira trabalha dentro daquele negócio, né? Não, o o esposo trabalha dentro do negócio, mas a esposa tem um outro trabalho, é funcionária de um outro local. Aí às vezes tem um filho que pode ser que ajude em casa de alguma forma, tem um estágio. E geralmente não. E pode acontecer que não. A família inteira trabalha dentro daquele negócio. É uma empresa literalmente familiar. E aí, quando vem essa pandemia e mexe com tudo isso, foi uma experiência assim muito rica, né? Muito difícil na época, assim, quando você está vivenciando e você tem que ser o consultor, né? Eles olham para você e fazem, cara, e aí, como que eu saio dessa? E às vezes você fala, vamos ter que trabalhar aí para achar uma solução, porque nem sempre é fácil encontrar essa solução, só que você não pode deixar também o empresário sem resposta, porque ele realmente está contando com você ali. E isso foi uma coisa que eu aprendi bastante assim dentro do Sebrae, dentro desses acompanhamentos com as empresas, né? Para você olhar para o problema, olhar para as causas de uma maneira um pouco mais empática e um olhar um pouco mais, talvez mais calmo, né? Não que não tenha solução, não que isso não tenha que resolver, mas no comecinho você tem que ter um pouquinho mais de paciência para tentar ir mudando talvez a forma que é feito algo, ou esperar que a maré abaixe, né? Não foi o caso da pandemia, né? Tinha casos que a empresa era excelente, mas a pandemia realmente afetou aquele segmento e não tinha muito o que fazer, né? Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e esperar a maré baixar para a gente recomeçar o negócio. Muito bem. Olha, e é bastante aprendizado, hein? Muita coisa, muito aprendizado. Foi 2 anos assim que eu acho que talvez em um outro segmento ou numa outra empresa talvez não teria
tanta riqueza, né, vamos dizer assim, de coisas diferentes que você está aprendendo. Né? Sim. E agora, Rogério, eu tô entrando nas finais, tá? Tô assim, ó, eu tô acabando. Então, tá vendo? Ó, nem doeu, nem foi tão difícil quanto prova de Bressan, quanto prova de Carlos, de Sandra, ó, nem foi tão difícil. É verdade, tá um pouquinho mais fácil do que as provas dos professores lá. Tenho certeza. Então, assim, uma pergunta que é fixa aqui no nosso roteiro é sobre o legado. Então, eu queria te perguntar, qual que é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar é que eu acho que um que eu sempre tento levar, né, é que fazer o que é certo sempre te dá benefícios, né? Sempre é o melhor caminho. Quase sempre não vai ser o caminho mais fácil. Obviamente é o mais dolorido, mas no longo prazo fazer o que é certo sempre te dá algum tipo de retorno, né? Então acho que esse é o legado que eu tento deixar. Vai ser dolorido, vai ser difícil, vai passar por situações complicadas, mas tenta, tenta manter o mais certo possível as coisas, porque quando os frutos vierem, eles vão vir com um gostinho diferente, sabe? Vai vir com uma satisfação até pessoal diferente, não só profissional, mas você saber que ali você passou por aquela situação, você se desenvolveu naquele quesito de uma maneira bacana, sabe? Eu acho que esse é um legado que eu quero deixar e, e talvez abrir um pouco mais essa parte de inovação pessoal, para não olhar com medo, olhar como algo que está vindo para a gente ter uma vida cada vez melhor, né? Ter uma qualidade de vida cada vez mais saudável e mais próspera. Muito bem. Agora, a nossa última pergunta é sobre a frase que você nos enviou. Então, assim, para o pessoal que perdeu, né, o nosso post, ai, olha, que tristeza, né? Então, vai lá no nosso perfil, tanto no meu quanto do Rogério, vai lá, curte e segue a gente, tá? Segue o outro perfil também da impressora, para todo mundo tá sabendo de tudo. Ficar antenado e atualizado em tudo, não perder nada. Para quem perdeu, a frase que o Rogério escolheu para esse dia é: para se tornar bom em qualquer coisa, você precisa saber como aplicar os princípios básicos. Para se tornar grande naquilo, você precisa saber quando quebrar esses princípios. Então, eu queria saber o motivo dessa frase, o porquê da frase de hoje. Essa frase, ele é de um cara que chama Garry Kasparov. Ele é um jogador de xadrez da época de 90, ele é considerado um dos melhores da, de todos os tempos, né? Ele até ficou famoso, que ele era o cara que desafiava a máquina e tal, que ganhava da máquina. Ele, né, quem é um pouquinho mais das antigas, aí, talvez já deve ter, pelo menos, ouvido alguma notícia aí no jornal, alguma coisa dessa época. E eu gosto bastante dessa frase, porque tem bastante a ver com... É uma boa mescla entre a realidade e a inovação também, né? Quando eu comecei, fui no meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho, a gente chega com muita euforia, né? A gente quer reinventar a roda, a gente quer colocar o indústria 4.0 e tal, isso e aquilo, e nem sempre é assim, né? Então, quando a frase diz, né, que você precisa entender os princípios básicos, né? Quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que tem que saber é como que aquilo acontece, né? Sim. Como que aquilo funciona. Quando eu cheguei no meu primeiro emprego, eu já queria colocar tudo no RP e fazer planejamento. Eu era da área de manutenção, fazer preventiva e tal, isso, aquilo. E quando você chega e fala, opa, não é assim. Os princípios básicos aqui são outros, né? Os recursos básicos aqui também são outros.
E aí vai de você entender os princípios básicos daquele local, entender o que a gestão quer, o que aquela empresa precisa, quais são os recursos que você precisa realmente controlar, né? Nem sempre você vai conseguir controlar tudo, então você tem que entender os essenciais ali, os básicos que fazem aquilo rodar. E com o tempo você vai entendendo, né? Você vai aprendendo, você vai ficando bom naquilo ali, até que chega um momento e fala, olha, a gente fez dessa forma até agora, mas será que não dá para mudar? Né? Será que não dá para a gente implementar uma melhoria aqui, implementar uma forma diferente? Ah, mas a gente sempre fez assim. Tá, tudo bem, a gente sempre fez assim, legal, e tá rodando, tá entregando. Só que daqui para frente talvez a gente precisa de algo a mais. Então a gente às vezes precisa quebrar um pouco esses princípios, né, que tá inseridos naquela situação. E a inovação vai muito diante disso, né? O que a gente vê hoje, trabalhando um pouco mais com inovação, é que tenta quebrar esse ciclo, né? A pessoa quer quebrar os princípios antes de entender eles, né? Então, isso tem uma etapa, e aí a gente vê por isso que talvez tem tantas startups aí que tem um índice de mortalidade tão alto, né? O segmento. E eu acredito que seja muito por isso, né? Por não entender os princípios básicos daquele negócio, ou não entender os princípios básicos daquela situação. Já quer chegar inovando e trazendo um monte de coisas novas que você não sabe se realmente está dando certo, né? E é muito do feeling também, né? Eu não tenho pelo menos na minha visão, não tem uma receita de bolo. Acho que a receita de bolo vai para você seguir os princípios básicos. Agora, quando você quebra esses princípios básicos, aí é muito de você realmente estiver confiante de dominar aquela situação, ou aquele processo, ou o que for que você esteja fazendo. Sim, uau, gente, olha, uma aula, entendeu? É isso, que incrível. Rogério, eu assim, é muito gratificante para mim, vou ter que confessar, porque eu sinto muito orgulho de conhecer veterano que tá assim. Eu sempre ouvi da minha mãe que a gente é a média dos 5 amigos que a gente, né, conversa, que a gente anda. Então, eu sempre tento andar, né, com pessoas. Às vezes, né, se alguém tiver aqui da comissão, às vezes eu não tô com muita gente legal, não, mas daqui da comissão, às vezes eu tenho que escolher alguns, mas eu amo todos, então tem algumas pessoas que nos incentiva, nos impulsiona até mesmo para continuar e continuar tentando e buscando, isso é muito gratificante, e saber que passou pela FMS ainda dá aquele, posso respirar contente, que tudo vai dar certo, então isso eu fico muito feliz. E até mesmo dessa amizade ter crescido assim, tantas parcerias, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. E para ter também para outros lugares, né? Expandir. Então, mais uma vez, eu agradeço muito de você ter topado participar do podcast, ter topado todas as parcerias malucas que a gente inventa. E espero, assim, ter contribuído da mesma forma que você contribuiu para a gente, ter levado para você esse sentimento também. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar participando disso daqui, de estar conversando com o pessoal, de trazer um pouquinho aí do que eu já vivenciei. Acho que é uma caminhada aí que está se enriquecendo com o tempo, né? Ainda está longe de ser algo talvez sirva de exemplo, ou que seja motivacional para outras pessoas, comparado ao que as outras pessoas que passaram aqui antes, né? Igual eu comentei no comecinho, dei uma olhada no feed para ver o pessoal e tal. Mas foi de, foi de bom coração, meio que eu acredito que seja o melhor da minha parte. Fico à disposição como um agente de inovação no Sebrae, fico à disposição como um maluco que mexe com impressão 3D, fico à disposição
como ex-aluno aí da Universidade Federal. Enfim, que o que vocês precisarem ou quiserem contar comigo, 100% à disposição. E eu fico aí também à espera aí da próxima ideia para a gente trabalhar junto. Com certeza. E você sabe, né? Agora eu vou ter tempo, porque logo eu saio. Né? É que nem eu falo aqui, eu entrego, faço a gestão. Então, vou ter tempo para pensar em muita coisa, viu? Então, ó, me aguarde. Me aguarde. Rogério, e agora para a gente finalizar, eu tenho um presente para você, porque você achou que você ia passar daqui e não ia ganhar um presente. Olha que legal, o presente é sempre bom. Não. Eu sempre deixo. Como ainda não tem um espaço para estar recebendo cada participante, espero que, como eu falo, esse podcast não vai acabar mesmo que a faculdade acabe, ele vai continuar. Então, o que nasceu na UFMS vai continuar sendo construído, porque é algo que faz parte do que eu sinto, que eu preciso passar para frente. Então, hoje eu fiz check na minha agenda, porque mostrei para as pessoas o Rogério, que é uma pessoa que está sempre com a gente, que topa um monte. Não, é mais uma pessoa que fala sim para mim uma vez só e está na minha lista para sempre. É que nem a Natália. Mais uma vez, ela falou sim uma vez só para mim e bastou, entendeu? É isso. Então, isso para mim assim, é muito gratificante poder estar trazendo para todo mundo um pouquinho do que você faz, um pouquinho do que você é, até mesmo nas empresas e até mesmo no seu pessoal. Então, eu agradeço. E aí, enquanto eu não tenho esse lugar, né, para trazer um presente e tudo mais, eu deixo uma frase como um presente para você. Porque como você enviou uma frase para a gente, eu te deixo uma para ficar pensando também, né? Que nada mais justo. Então, a frase que eu deixo para você hoje é a seguinte, ó. Compartilhar conhecimento é como acender uma vela a partir de outra. Ele nunca se apaga, mas ilumina ainda mais. Então, é algo que, assim, tenho certeza que é algo que você vem fazendo desde o primeiro dia do Sebrae, desde quando começou. Então, tenho certeza que vai fazer aí por muito tempo. Então, eu espero um dia contribuir tão bem como você tem contribuído tanto. E muito obrigada mesmo por tudo que você faz pela gente como sociedade, como ex-aluno da UFMS. Então, te agradeço de verdade, tá? Eu que agradeço, a voz até fica trêmula depois desse agradecimento. A gente tenta retribuir, né, tudo que a gente faz. É algo que realmente é satisfatório fazer, né? A gente recebeu tanto, né? Aí na universidade a gente passa 5 anos, às vezes um pouquinho mais, como foi o meu caso, né? Eu passei 7 anos aí para até conseguir o diploma. Então, vira quase que uma segunda casa, enfim. E a gente poder voltar e conseguir retribuir e talvez complementar o que na nossa vez foi um pouco, não tinha ainda esses recursos, né? E que é bem gratificante. Em relação à cidade também, né? Eu sou daqui, nasci aqui, cresci aqui, fiz a universidade, fiz a faculdade aqui. Então, poder repassar um pouquinho, né? Talvez trazer uma oportunidade um pouco melhor para o pessoal que está chegando, para os novos alunos, enfim, é sempre bom, né? Acho que vai bem de encontro com a frase que você me deu aí. Fico muito feliz de receber essa gratificação. Imagina, Rogério, tenho certeza que assim, vai ficar aí na sua cabeça, que nem eu falo, eu sempre falo, fica aí como lembrança para você guardar com você, tá? E para o pessoal que estava assistindo a gente até agora, só repetindo a frase que o Rogério, a frase não, a palavra que o Rogério entregou pra gente como palavra mágica, né? Porque eu uso isso, eu sou chique, eu falo que é palavra mágica. Segundo minhas amigas, é que nem aquelas bruxinhas, então pode ser também.
Palavra mágica, gente. A nossa palavra mágica de hoje foi inovação. Então, aí, o pessoal que perdeu, bora lá responder. Nosso Forms maravilhoso. Lembrando, se o certificado ainda não chegou, entre em contato com a gente. Nossa faculdade passou por um problema recentemente, então logo vai chegar. Tenham calma, paciência, que a gente está passando também pela semana acadêmica, galera. Então, muita calma, muita calma. Mas, mais uma vez, eu queria te agradecer, Rogério. Assim, amanhã vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Se Deus quiser, vai estar, entendeu? Eu espero chegar no horário para mim postar bonitinho depois de finalizar a semana acadêmica. Vou estar postando, vou estar divulgando para você, vou estar compartilhando o link e também postando os stories te marcando. Então, aí, para a gente estar divulgando para todo mundo que não conseguiu assistir no ao vivo, né? Tá assistindo depois. Então, muito obrigada. Ter feito parte também da semana acadêmica. Agora, como presidente do Centro Acadêmico, te agradeço mais uma vez. E espero você nas próximas também, mas agora eu vou participar. Então, muito obrigada. E desejo aí todo mundo que estava até agora, muito obrigada, viu, gente? Isso aí, pessoal, muito obrigado também, te agradecer novamente, cara, pelo convite. Amanhã acho que eu vou estar lá no SESMEP de novo, vou assistir mais uma palestrinha lá do pessoal, prestigiar o evento de vocês. E conte com a gente, que a gente puder estar apoiando e ajudando, vai ser sempre um prazer estar junto nas ações. Muito obrigada, Rogério. E o pessoal que estava até agora, então, muito obrigada, Rogério. Muito obrigada ao pessoal que estava assistindo e assistiu depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilha com os amigos, segue a gente em todas as redes sociais, tá? Esse final de semana provavelmente vai sair um corte maravilhoso. Então, ó, vão lá seguir a gente nas outras plataformas. Um beijo, Rogério. E assim, me despeço de vocês e até o próximo episódio. Tchau! Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.